Ilustres amigos do canal, tudo bem? A taxa Selic caiu 0,5%, mas o Copom disse que ela vai cair mais. Mas o cenário é de atenção e de cautela. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Que cenário é esse interno? Que cenário é esse externo? E por que essa atenção e cautela? Vini Invest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado pelo mercado financeiro, porque a Black Friday já começou e no final do vídeo eu detalho como é que você pode participar. Vamos lá, vamos começar trazendo aqui para você a avaliação do Comitê de Política Monetária do Banco Central depois que baixou a taxa Selic em 0,5% na reunião de ontem. Veja, o Copom começa a fazer uma avaliação tomando como base sempre o cenário externo e ele ressalta na primeira fase: o cenário externo mostra-se adverso. Essa aí foi a primeira fase do primeiro parágrafo e ele conclui no final: o comitê avalia que o cenário exige atenção e cautela por parte de países emergentes. Veja, eu venho falando isso para você aqui desde o início do segundo semestre. As tensões geopolíticas têm aumentado cada vez mais. Esse cenário está cada vez mais imprevisível e é importante que você esteja preparado. É por isso que eu vou detalhar as preocupações daqui para frente desse cenário que o Copom traçou. Vamos começar então explicando melhor que cenário é esse, com base primeiro no alerta que ele fala sobre as taxas de juros nos Estados Unidos. Ele diz que está adverso, primeiro motivo, em função da elevação das taxas de juros de prazos mais longos nos Estados Unidos. Como assim, Vini? Não entendi nada. Esse gráfico aí é da chamada taxa de juros mais longas. O que você precisa entender? Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros está no mais alto nível em algumas décadas. É isso mesmo. Só que essa é a taxa de juros de curto prazo. E a do gráfico que você está vendo aí é do famoso T10. É a taxa de juros do título de 10 anos do Tesouro Americano. A mais importante taxa de juros do mercado. E não é, então, o Fed, o Banco Central Americano, que determina essa taxa, mas sim o mercado. Olha como ela vem subindo em qualquer linha de tendência que eu traço. A linha verde é de 20 dias, a amarela é de 50 e a vermelha é de 200 períodos. Veja que ela estava no início de 2022 ali próximo de 1,5% e agora está batendo em 5%. Essa taxa de juros é a mais importante do mercado mundial. É a referência para todo o mercado de juros do mundo. E se ela está alta e não vai cair, as taxas de juros do mundo inteiro podem também ter que se manter alta. Então veja, taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos é o primeiro motivo externo de preocupação do Banco Central. Mas por que essa taxa de juros está alta? Aí é que vem o detalhe. O chamado núcleo da inflação. Você deve estar ouvindo falar bastante sobre a inflação, mas existe uma medida que é o núcleo da inflação. É quando você tira dessa medida geral de inflação os itens mais voláteis, principalmente alimentação e energia. E quando nós olhamos então o núcleo de inflação em diversos países está elevado. É a segunda preocupação, então, do comitê. Veja, esse gráfico aí é do gráfico, então, do núcleo de inflação nos Estados Unidos ao longo de várias décadas. O que eu quero chamar a sua atenção. Repara no canto direito do vídeo que realmente ele passou de 6% e vem caindo. Vini, se está caindo, então, acabou a batalha. Não é bem assim. Cair do teto um pouco é mais fácil. Fazer ele voltar para os 2%, que é a meta do Fed, é o grande desafio. Veja que ele está aí próximo de 4%, um mais alto valor em mais de 2 décadas. Volto a dizer, cair do teto um pouco é fácil. Fazer voltar para essa meta de 2% vai exigir taxas de juros mais altas por um bom período de tempo nos Estados Unidos. E se os juros lá são mais altos, isso vai implicar diretamente em juros mais altos no mundo inteiro.
Então a segunda preocupação, núcleo de inflação elevado, é o que você está verificando aí ao longo desse gráfico do núcleo de inflação americano. Só que temos um terceiro ponto de realmente preocupação com relação ao cenário externo. São as tensões geopolíticas que o Copom destaca. Ele não entra em detalhes, mas eu aqui trago para você preocupações na Europa. A situação Rússia e Ucrânia está longe de terminar. E lá, esse conflito continua por um bom período de tempo. Agora temos também as preocupações no Oriente Médio e o risco disso extrapolar para os países árabes mais próximos. Olha, fica atento, porque no vídeo de amanhã do Clube de Membros eu detalho essas tensões geopolíticas. Se você quer entrar para o Clube de Membros, o link está aqui no alto. Não perca, porque por menos de R$ 8,00 mensais eu detalho o que está acontecendo, os países envolvidos, quais são as medidas que estão sendo tomadas, enfim, todas essas tensões lá no Oriente Médio. E olha, eu venho dizendo que podemos ter em breve uma nova tensão lá no continente asiático. China contra Taiwan é uma questão de tempo, não é uma questão mais de si. Ela não aconteceu porque há fatores ainda que não estão completamente consolidados. E vários analistas dizem que o início do ano é quando a situação pode se agravar. Então a terceira preocupação do Copom, o cenário externo e as tensões geopolíticas que estão só subindo, elevando o nível de preocupação. E na minha visão, essa aí é a principal preocupação internacional agora nesse momento. E então o Copom fala que diante desse cenário e desses três fatores, exige cautela e atenção. Vou repetir para você, cautela e atenção para você, investidor, é o alerta do Copom. E ele diz então aí, com base nesse todo cenário, eu estou trazendo para você os juros de curto prazo nos Estados Unidos. Veja, está no mais alto valor dos últimos 25 anos. Esse gráfico aí é a taxa de juros americana. Veja a alta que ela deu repentina nesses últimos meses. Nunca houve uma alta em termos percentuais tão rápida em tão pouco período de tempo. Isso causa um estresse mundial. É questão de tempo para outras empresas virem a quebrar e o caos se instalar. Estou sendo transparente com você para depois você não dizer que eu não avisei. Juros altos nos Estados Unidos causa grande preocupação e grande impacto econômico no mundo inteiro. Mas ainda o Copom fala que nós temos um cenário aí de um mercado marcado por pressões no mercado de trabalho. O que é isso? Veja que o desemprego dos Estados Unidos, no gráfico que está à sua direita lá embaixo, está num valor mínimo. Vini, mas se o desemprego está baixo, isso é positivo. Realmente, é extremamente positivo quando nós temos aí um mercado de trabalho aquecido. Qual é o problema? Não tem mais para onde cair. Se tiver uma crise, ele pode disparar, como foram nesses picos que você está vendo. Em 2020, passou de 15%. Em 2008 para 2009, a última crise quase tocou a 10%. É aí que gera aquele pânico, o desespero do mercado e as oportunidades batem à sua porta. Se você não sabe do que eu estou falando, eu comecei a enviar para você aqui, internauta do canal, alguns e-mails. Olhe na sua caixa de e-mail que eu comecei a falar sobre a Black Friday do nosso canal. É isso mesmo, aqui é o mês da Black Friday e eu estou te mostrando aí a importância de você ter uma previdência privada. Se você quer entender um pouco mais a respeito desse curso, cupom de desconto, curso vitalício, atualização gratuita, olhe aí no seu e-mail que você já recebeu. Se você não recebeu qualquer orientação, você pode colocar aí nos comentários que eu vou deixar para você com clareza. É um curso específico para quem quer investir para o longo prazo e dar segurança na sua aposentadoria para você e para sua família e não ser enrolado pelo mercado financeiro. Super Previdência na Black Friday. Mais informações você coloca aí ou olha o seu e-mail. Continuando ainda, o comunicado do Copom diz a respeito do cenário interno. Então ele fala primeiro sobre o cenário externo e as grandes preocupações,
que eu concordo plenamente com essas preocupações. E digo mais, as preocupações internas é que vão ditar o rumo da economia brasileira. Mas o Copom sempre analisa também o mercado interno, o que está acontecendo com o Brasil. E ele traz um alerta: a economia está desacelerando. A citação do comunicado é essa: em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres antecipados pelo Copom. Em outras palavras, o Copom alertou lá atrás que a economia poderia vir desacelerando e ele agora ratifica, confirma isso. Há um cenário de desaceleração da economia brasileira e essa é uma primeira grande preocupação do Copom. E ele alerta ainda: veja, a inflação cheia ao consumidor manteve trajetória de inflação. Ele está dizendo daquela inflação global que eu te falei. Só que ele diz ainda que segue acima do intervalo compatível com a meta da inflação. Vini, eu não entendi nada do que ele quer dizer. Calma, que o intuito aqui é sempre te ajudar. Então, dá aquele super like, porque aqui é a tradução do comunicado do Copom com uma linguagem objetiva, tranquila, transparente para você. E não custa nada você nos ajudar. Dá aquele super like. Explicando melhor, você está vendo uma tabela aí, que é a tabela do Boletim Focus. É a expectativa de inflação que as instituições financeiras remetem para o Banco Central semanalmente. Na primeira linha, você está vendo uns valores na cor vermelha, 387, 387 e 390. O que é isso? É a expectativa de inflação das instituições que responderam. Então, elas estão esperando que a inflação em 2024 gire em 3,9. Quando você olha para a outra tabela, na cor amarela, você está vendo um valor mantido em 3,5. É a expectativa para 2025. Por que 24 e 25? Porque o Copom trabalha com essa projeção. 23 já acabou, não há mais o que fazer em relação à inflação. Vini, então a inflação está baixa? Mais ou menos. O Banco Central determina aí uma meta de inflação que está em 3% para 24 e para 25. Vou repetir. A meta de inflação é de 3%, sendo que o mercado está esperando 3,9% para 2024 e 3,5% para 2025. Em outras palavras, o mercado está esperando uma inflação acima da meta que foi determinada. Mas é verdade também que essa meta pode oscilar 1,5% para cima, mais 1,5% para baixo. Mas o Copom está dizendo, ela está então aí acima da meta, que é de 3%. Ainda está dentro do teto, mas já está acima da meta. E essa é a preocupação do Copom, o controle então da inflação aqui no Brasil. Continuando, o Copom detalha então cenários de inflação. Quase sempre ele traz um cenário de risco de alta e de risco de baixa. Vamos entender então esses dois cenários diante então dessa situação adversa, complicada que nós estamos atravessando. Ele diz então que permanecem fatores de risco em ambas as direções. O que significa ambas as direções? Pode ter alta como pode ter queda da inflação. Vamos começar com o cenário então de alta da inflação. Ele diz uma persistência das pressões inflacionárias globais. Imagina você que nós tenhamos aí um cenário, por exemplo, de expansão daqueles conflitos lá na região do Oriente Médio, questões militares piorando. Quando isso acontece, aquela região do globo ela é muito rica em petróleo. E o petróleo subindo a sua cotação, ele afeta a inflação mundial. Então, esse é um cenário muito claro que nós temos que ter. Pressões inflacionárias globais. E diz ainda, uma maior resiliência na inflação de serviços. Olha, aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, o setor de serviço corresponde a mais ou menos 70% da economia. E se nós continuarmos tendo reajustes acima da inflação, o setor de serviços vai continuar tendo aí uma inflação elevada. E a economia é 70% de serviço. Então existe sim essa preocupação com a inflação mundial para você entender. Mas eu disse que o Copom também fala sobre um cenário de inflação de queda. Qual seria então esse cenário? Um cenário de desaceleração da atividade econômica global mais acentuada como a projetada. Como assim, Vini? Eu venho dizendo,
a economia mundial está caminhando a passos largos por um cenário de recessão. Só que antes disso acontecer, geralmente existe um boom, uma alta de todo o mercado da renda variável. Vou repetir para você, geralmente antes de um cenário de recessão, existe uma pernada final de alta do mercado de renda variável. Então não se assuste se a renda fixa cair. Depois, com um cenário de recessão que está para vir, aí a economia tende realmente a fraquejar. As economias mundiais entram num sinal de pânico, de desespero, e os momentos para investimento estão para chegar. Só que ele diz ainda, os impactos do aperto monetário sincronizado sobre a desinflação global se mostrarem mais forte do que esperado. O que significa isso? Taxa de juros cada vez mais alta nos Estados Unidos e por um longo período de tempo pode trazer um efeito extremamente danoso para a economia, não só a brasileira como a mundial. Por isso que nós temos esse dilema aqui no Brasil. Reduz-se então a taxa de juros para a economia voltar a rodar, mas prejudica o combate à inflação, ou mantém os juros altos para controlar a inflação e o PIB desaba. É essa relação que precisa ser melhor calibrada. E ele diz então aí que o cenário internacional é que é cada vez mais incerto do que o usual e exige cautela na condução da política monetária. Aí também o Copom entra para uma parte importante, a responsabilidade fiscal. E ele diz, tendo em conta a importância das metas fiscais já estabelecidas, o governo federal estabeleceu algumas metas fiscais, metas de receita e de despesa. Essas metas precisam ajudar o Comitê de Política Monetária na sua condução, então, da taxa de juros, da política monetária propriamente dita. Cada vez que a responsabilidade fiscal, ou seja, a relação entre receitas e despesas é equilibrada, facilita, então, o processo de condução da política monetária pelo Copom, o processo, então, de redução da taxa de juros. É isso que ele está dizendo. Uma área ajuda a outra. É, então, o executivo ajudando o Comitê de Política Monetária, que é independente. Continuando, então, a pergunta que ficou, vai ter mais queda em 2024 ou não vai ter mais queda? O Copom diz, a partir de agora, uma alteração importante no seu comunicado. Anteriormente, ele pouco falava em 2025. Agora, ele diz que o horizonte relevante inclui 2024 e 2025. Então, reduziu 0,5%, já olhando para esses 2 anos. Em breve, ele vai começar a dizer que 2025 passa a ser o horizonte relevante, porque já vamos ter entrado em 2024. Então, repara, Copom olhando para 24 e 25. Essa queda de 0,5% já foi assim. Só que o que ele antecipa? Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê, unanimemente, ou seja, não houve discordância na votação, antevêem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões, ou seja, mais 0,5% nas próximas reuniões, no plural, então são pelo menos 2, e avaliam que esse ritmo é apropriado para manter a política monetária no combate ao processo da inflação. Em outras palavras, devemos ter mais 2 quedas de 0,5% se mantiver, então, esse cenário que o Copom traçou. Veja, eu venho dizendo que o cenário está cada vez mais adverso, mas nós estamos no mês da Black Friday e você, internauta do canal, tem acesso a um cupom específico para aprender a investir para o longo prazo. Eu tenho enviado alguns e-mails para você e você lendo o e-mail vai identificar que fui eu mesmo que enviei. Curso vitalício. Veja qual é o curso que você tem que é vitalício para a vida inteira. Atualização gratuita. Inclusive, acabei de atualizar em dezembro novas aulas. Você vai ter uma lista de fundos de previdência para você conhecer e, se não tem previdência privada, pensar em fazer. Depender exclusivamente do INSS é deixar o seu dinheiro, todos os seus ovos, com um só objetivo. Cuidado, você precisa fazer uma previdência. E se você já tem e sua previdência não rende nada, entre porque eu vou te ajudar. Há várias alternativas para você identificar se a sua previdência é ruim e fazer uma portabilidade. Eu estou aqui para te ajudar.
Só que esse desconto da Black Friday não vai durar por muito tempo. Acredite em mim, mês de novembro é o mês da Black Friday e eu estou aqui para te ajudar. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito o final de semana e essa sexta-feira que está chegando. Um abraço e até o próximo vídeo.